E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jara, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eles trago pra vocês a minha análise do 7º episódio da primeira temporada de Peacemaker, penúltimo aí da temporada, inclusive. Teremos aí na próxima a season finale, né? Porque teremos uma segunda temporada de Pacificador, já foi confirmado pelo próprio James Gunn. E aqui a gente tem aí o Pacificador pegando ali, se entendendo, né? Pegando os cacos do que ele tá, das coisas que estão acontecendo, relembrando a morte do seu irmão. A gente começa com os dois ali ouvindo uma música e tal, e aí de repente rola uma rinha de galo entre os dois irmãos, nos caipiras meio rednecks americanos assim, sabe, apostando nas crianças e tal, tipo um clube da luta. E nessa daí, num soco, o nosso querido Chris acaba derrotando ali e infelizmente causando uma convulsão ou uma concussão no seu irmão, né? E aí dá uma merda do caralho, o Chris fica traumatizado por isso. Obviamente, o pai escroto dele põe a culpa no Chris e ele fica se culpando por isso desde então, né? E agora o mundo inteiro, ou na verdade a polícia dos Estados Unidos, está atrás do Pacificador, saca? Ali ele já entende que a Adebayo colocou o diário lá. O Chris, ele parece bobo, ele é bobo, mas ele não é otário, ele não é tão idiota assim. Ele saca das coisas. E aí ele e o vigilante vão atrás da vaca, poder matar logo essa vaca alienígena e poder acabar a missão, para acabar com isso, para ele poder se safar de algum jeito. No meio do caminho, ele encontra o seu querido pai, ou nem tão querido assim, numa semana que inclusive falar sobre esses supremacistas, neonazi, um soco na cara do Monark, por que não, tá ligado? Então assim, a gente tá nessa semana escrota aqui no Brasil, saca? Que essas coisas vieram, nego falar desse tipo de coisa em 2022, enfim, mas isso tá acontecendo. Teve uma matéria do Fantástico também sobre isso, do crescimento, do aumento desses idiotas aqui no Brasil. E o Brasil sempre teve uma galerinha que apoia esse tipo de pensamento escroto, absurdo e anti-pessoas, saca? E a gente vê aqui o Dragão Branco voando e metendo a porrada no filho dele, derrubando a van, tá ligado? E um monte de outros Zé Ruelas ali indo atrás do Pacificador. O vigilante ali dá um primeiro combate no Dragão Branco e aí eles ficam fugindo na floresta enquanto os loucos lá vão atrás dele, né? Enquanto isso, a Harcourt, a Adebayo e o chefe lá, ele que é o Borboleta, eles estão tentando também juntar as coisas e ir embora porque a polícia tá indo atrás deles, eles sabem disso, né? Porque aquele esconderijo era reconhecido. E o Mur, que é o chefe, ele acaba se sacrificando ali, sabe? Tipo, não, eu cuido deles, numa ação meio idiota, quando você para pra pensar, mas ele tava cercado, né? Então, se ele não tinha muita alternativa, ele só manda a Adebayo e a Harcourt embora, assim. Ele fala assim, ó, vão lá, você consegue fugir e tal. E ele acaba meio que atirando nos policiais ali e acaba sendo morto pelos alienígenas compatriotas dele, né? E ele acaba sendo assassinado pela rainha lá, sendo esmagado. E aí tem uma cena com a Harcourt quando encontra ele, que é bem bonitinha. A borboletinha, tipo, de ter minha casa, meio que um negócio nesse sentido. Mas o que é mais impressionante e o mais interessante desse episódio é que ele é um episódio cheio de ação, cheio de doideira, assim, mas é um episódio mais curto da série até aqui. E ao mesmo tempo, o James Gunn traz toda essa ação de um jeito que, cara, é muito bem feito pra uma série de televisão, assim, saca? O efeito especial é bem bom, tanto da vaca que aparece lá no final, tanto do dragão branco voando e outros momentos. A coreografia de luta, quando o Judomaster vai enfrentar a Harcourt e a Adebayo ali, é bem interessante também. Ela tenta dar um pau nele, né? Mas o Judomaster, pelo jeito, é um cara mais treinado e pá, tipo um super-herói, anti-herói, eu não sei o que esse cara é. E aí, ou um vilão só mesmo, né? E elas acabam conseguindo derrotar ele quando ali ainda estão tentando entender o que aconteceu com o Mur e tentando entender onde está o Pacificador. E aí, quando finalmente a gente chega no momento de enfrentar o Pacificador contra o Dragão Branco, contra o seu próprio pai,
ele toma uma surra, né? O Chris toma uma surra, ele bate no Wiggly, o pai dele, inclusive, deixando o Wiggly ali bem ferido. E aí, cara, é muita gente, não sei o que. O vigilante chega pra salvar o dia de novo, meio que desativando ali a armadura do dragão branco, que é bem tecnológica, né? A gente tinha visto isso já em alguns outros episódios, que ele sabe de tecnologia pra caramba, que ele entende dessa parada. E quando ele tá meio que, tipo, não consegue atirar no próprio filho, que é muito interessante o diálogo que ele tem com o filho dele ali. Ele fala assim, porque você é isso, porque você matou seu irmão, porque você não sei o quê, porque você dormia com mulheres e homens, e revelando que o pacificador é bissexual, ou pelo menos tem ali também as suas aventuras sexuais, sabe? Coisa que é interessante num homem que tem a masculinidade bem frágil, não consegue admitir as suas fraquezas, que tocou piano no último episódio, e era o John Cena mesmo tocando piano. Então, essa maneira que o James Gunn, assim, consegue trazer esses personagens, de falar, ter os diálogos mais absurdos e, ao mesmo tempo, super profundos, é muito maneiro, cara. É o texto sendo James Gunn, assim, é texto sendo, sabe, jogado na nossa cara, onde a gente faz a gente gostar desses personagens e achar tudo que eles estão falando também meio absurdo, porque né, eles estão abrindo o coração enquanto estão falando das maiores nonsenses da história, assim. Quando o Dragão Branco vai finalizar o seu filho, né, que é onde chega o Vigilante e tal, aí o pacificador consegue revidar e começa a socar o pai dele ali que nem um louco. E tem aquele diálogo controlador, abusivo, né? Eu te controlo do pai dele, você é um maricas, você não sabe o que tá fazendo, você não sei o que. Como se fosse ofensa, mas o pai dele realmente acha que isso é uma ofensa. O pacificador foi doutrinado e cresceu assim, achando que coisa de mulher é ofensa, ser chamado de homossexual é ofensa e diversas outras coisas, criando esse homem hétero, branco, padrãozão assim, mas que tem muito mais a mostrar, né? É isso que a série vem mostrando pra gente, inclusive construindo esse personagem ou desconstruindo para construí-lo, né? Desconstruindo o vilão para construir o anti-herói aí, pacificador, que é escroto, que é um babaca, mas que foi completamente influenciado pelo pai. E isso, cara, é uma coisa interessante, assim, é uma coisa que o James Gunn adora fazer nos trabalhos dele, né, pelo menos no da Marvel e nesse aqui. Ele adora falar sobre problemas paternos e esse tipo de coisa. E realmente, né, a gente não nasce odiando as pessoas, a gente não nasce falando merda e esse tipo de coisa, né. A criação que a gente tem muito a ver com isso. Não só, mas é boa parte da nossa cabeça, sabe? Do que a gente pensa, do que a gente tem de referência do mundo, assim. Então, obviamente, quando você cresce, você busca outras coisas, mas o James Gunn gosta de falar sobre isso, e ele gosta, inclusive, como aconteceu lá com o do Peter Quill e o Ego lá em Guardiões da Galáxia, ele faz aqui o filho matar pai, tá ligado? Que é, talvez, o maior crime para alguns aí, mas no caso, um pai bem escroto assim, tudo bem, né? Ele faz isso e isso acontece, isso destrói ainda mais a psique, a mente do pacificador, sabe? Ele fica destruído ali, a gente vê o vigilante fazendo um carinho meio inocente nele ali. E é interessante essa cena, cara. O John Cena entrega bastante nessa cena. Ele tem uma cara bem estranha de choro, mas ele entrega bastante nessa cena, assim. Do que o ator consegue ali é bem bacana mesmo. E a gente tem no final o time se reunindo e falando: e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito nisso ou não? E aí todo mundo elege a Harcourt como a líder do grupo, e eles agora vão atrás das borboletas e acabar com essa invasão alienígena, né? Porque se eles não acabarem com a vaca, nada disso terá valido a pena, e eles vão se mudar com o teletransporte para outro lugar e eles vão perder o rastro das borboletas e, bom, enfim, vão perder já perderam o infiltrado e agora vão perder a localização, onde elas ficam e tal. Então, foi um belo episódio, bastante coisa aqui, bastante ação, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, mais um episódio em que esses personagens são aprofundados de maneira bem maneira. E agora formando realmente um team up, assim, pra poder enfrentar os vilões, os invasores alienígenas no final da temporada. Me diz aí, o que você achou desse episódio? O que você achou da minha análise? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários e fala pra mim se você tá gostando ou não de Pacificador. Eu tô adorando, cara. Eu tô adorando. Pode ter uma hora ou outra, um episódio mais ou menos que, assim, teve sei lá, na série toda até agora, mas realmente eu tô gostando demais
demais. Me diz aí qual é a sua opinião sobre isso, se inscreva, deixa o like, se puder se torne um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube. Essas duas opções aí são maneiras de ajudar o canal e você ter algumas recompensas, como vídeos antecipados, vídeos exclusivos, trocar ideia em grupo fechado, esse tipo de coisa. Se inscreva, deixa o like, muito obrigado, até a próxima, dá like, compartilha, vocês são incríveis e maravilhosos, valeu, tchau, tchau!